é ide. E tem tudo a ver com obediência. Obedecer aquilo que Jesus nos pede, aquilo que Ele nos manda, nos ordena, na verdade, né? Ele não pediu, Ele nos ordenou para que nós fôssemos. Então tem tudo a ver com obediência. Então a primeira coisa que eu creio é que cada um que está aqui está porque está sendo obediente àquilo que o Senhor chamou. Está sendo obediente ao ide que o Senhor nos proporcionou na sua palavra, aquilo que Ele nos determinou. E o evangelismo por relacionamento, nós podemos aprender que é o relacionamento quando levamos para esta questão da Bíblia. E quando a gente pega a Bíblia, a gente costuma dizer, né, a Bíblia é um livro de amor, é como se fosse um livro de romance, porque é o amor de um pai para com os seus filhos. Mas eu posso também aplicar isso aí, que a Bíblia é um livro que fala de relacionamento, de Gênesis a Apocalipse. Ele está falando sobre relacionamento. Relacionamento de um pai com seus filhos, mas também dos filhos com os irmãos, né? Um com o outro. Meu relacionamento com você, o seu relacionamento comigo. Então, a Bíblia está falando a respeito disso, de relacionamento. É um livro que trata tudo sobre relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. E eu fiz algumas anotações que eu achei importante anotar, porque a minha intenção nessa noite, como eu falei, não é pregar, mas é trazer à nossa consciência, talvez aquilo, como eu disse também, aquilo que eu já sei, mas que eu preciso pôr em prática. Eu preciso executar na minha vida. Então, nós vamos enfatizar alguns pontos importantes a respeito dessa verdade. E nós sabemos que o homem foi gerado por Deus para ser um indivíduo relacional. Então, desde o princípio da criação, isto é, está muito claro, né? Deus criou o homem para se relacionar com Ele. Então, quando a gente vê isso, a gente entende isso, que Deus nos criou para se relacionar com Ele, nós podemos dizer que é um relacionamento vertical. Eu com Deus, é o meu relacionamento vertical com o Senhor. Mas Ele nos criou também para nos relacionarmos uns com os outros. Então, é um relacionamento horizontal, né? Então, Deus nos criou para isso, para se relacionar com Ele e para se relacionar com os nossos irmãos. E lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então Deus já enxergava e já percebeu que não era bom o homem estar sozinho. Mas o que aconteceu? Nós sabíamos que Deus visitava, fazia suas visitações ali no Jardim do Éden para se relacionar com Adão, com Eva, mas isso aí foi quebrado através do pecado, através da queda de Adão. O relacionamento que tínhamos com Deus, aquela comunhão foi quebrada, né? E com o pecado essa comunhão foi quebrada e somente foi reconstruída depois através de Jesus Cristo na cruz. E mais uma vez a gente enxerga ali na cruz do Calvário novamente, né, a possibilidade de se relacionarmos com Deus na forma vertical e relacionarmos com os irmãos na forma horizontal. A gente percebe isso até mesmo no próprio desenho da cruz, né? Vertical e horizontal. E nós podemos enxergar isso de uma forma também bem esclarecida em Efésios capítulo 2, versículo 13, que fala assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximado pelo sangue de Cristo. Então aquele relacionamento que havia sido quebrado, agora através de Cristo nós estamos novamente aproximados a Deus. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, com intermédio da cruz, como eu acabei de falar, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também ao que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então Jesus veio, morreu por nós, para nos dar a possibilidade de voltar a ter esse relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus é muito importante, porque ele reflete muito do nosso relacionamento com os nossos irmãos. A comunhão que temos com Deus, ela resulta em comunhão com os homens. Ou seja, a minha relação com Deus, ela é resultado da relação que eu vou ter contigo, que eu vou ter com meus irmãos, que eu vou ter com as pessoas. Então ela resulta nisso. Eu aprendo me relacionando com Deus. Qual é a forma correta de se relacionar? Porque Deus se relaciona conosco através de amor.
amor de pai. E dessa forma ele nos ensina como nos relacionar com outras pessoas. Então nós aprendemos nesse relacionamento. Uma vida de adoração é uma vida de relacionamento com Deus e obediência. E o maior mandamento de todos que está lá em Marcos capítulo 12, versículo 28, do 28 ao 33. Então uma vida de adoração é uma vida de relacionamento com Deus. Adoração não é só cantar, não é só louvar, né? Mas é se relacionar com Deus. É uma vida relacionada com Deus. E lá em Marcos capítulo 12, versículo 28 ao 33, fala assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre ele, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal dos mandamentos? Então essa foi a pergunta dos escribas. E Jesus respondeu-lhe: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, relacionamento vertical, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então veja bem, amarás o teu Deus, Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todos os seus sentimentos, né? Também nós temos que amar a Deus com o nosso conhecimento, com o nosso intelecto. Então, quer dizer, um amor total, entregue, entender o que, porquê e como se ama a Deus. Então, é um amor completo. Ele trata aqui de todo o entendimento e de toda a sua força, né? Com toda a sua força. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse, disse-lhe o escriba. Muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo com a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Então, entender isso, compreender isso, a questão do relacionamento com Deus e com o próximo, é fundamental, é de grande importância para o cristão. Nós não temos como nos colocar como cristão ou dizermos que somos cristãos se nós não temos um relacionamento com Deus e um relacionamento com os nossos irmãos. Então, nós precisamos saber que não adianta eu só me relacionar com Deus. E talvez nós falhamos muitas vezes nesse quesito. Às vezes nós, como igreja, nos preocupamos muito mais em nos relacionar com Deus. E pegamos isso e cremos nisso e nos aprofundamos em nos relacionar com Deus. E oramos, e jejuamos, e buscamos ao Senhor e lemos a palavra. Mas a palavra é bem clara. O nosso relacionamento também tem que estar com o nosso próximo, com o nosso irmão. Eu não posso isolar-me e achar que eu me relacionando apenas com Deus está tudo certo, está resolvido. Não é isso que Jesus nos mandou. Não é isso que está escrito na sua palavra. Então ele deixou muito claro aqui, os mandamentos se resumem sim, mas nesses dois quesitos, eu me relaciono com Deus, mas eu me relaciono também com o meu próximo, com o meu irmão. Nós precisamos compreender todas essas verdades e praticá-la, como eu falei. E aí a gente pergunta assim, o que é relacionamento? Então a gente poderia responder, eu sei o que é relacionamento, é conversar, se relacionar, né, ter amizade, trocar ideias com as pessoas, mas nós estamos falando aqui do relacionamento cristão. Então esse relacionamento nada mais é do que a capacidade do ser humano de interagir com Deus e com os homens, como o próprio versículo tratou aqui, é amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, com todas as forças, e amar ao meu próximo como a mim mesmo. Então tudo aquilo que eu quero para mim, tudo aquilo que eu busco para mim, eu tenho que querer, tenho que desejar para o meu irmão. É difícil, né? É complicado às vezes nós vivermos isso. Por isso que eu falo, é muito mais fácil eu falar, não, eu vou amar a Deus, eu vou servir a Deus, eu vou obedecer a Deus. Mas quando a gente fala que nós precisamos também fazer essas coisas para o nosso irmão, aí parece que, né, chega a dar aquela travada, né? Pô, porque é difícil, né? Tem uns que é mais fácil, né? Pastor André é fácil, né? Pessoa doce, né? Amigável, fácil de conversar. Mas aquele amigo lá do trabalho, que de vez em quando fala mal de você, que de vez em quando não te trata da forma que você gostaria, eu preciso amar ele, como se fosse a mim mesmo. Que dificuldade. Como é difícil, né? Mas esses dias eu estava conversando com alguém, não lembro nem com quem, a gente começa a falar de Jesus, falando da palavra, e estava falando sobre essas coisas, que às vezes nós achamos que tudo que está na Bíblia, tudo que Jesus nos ensina, nós temos que sentir. Eu preciso sentir para perdoar, eu preciso sentir para poder deixar de ter mágoa. Não.
Tem coisas que nós não temos que sentir. Tem coisas que nós temos que obedecer. Tem coisas que nós ouvimos, Jesus falou assim, ó, é isso que tem que fazer e acabou. Você tem que vencer esse obstáculo. Você tem que vencer esse sentimento aí. Então você tem que amar. Eu não estou falando para você sentir, quando eu sentir, quando eu achar que dá, não. Jesus falou para nós amarmos o nosso próximo. Então ele está ordenando, nós temos que fazer isso. Então nós temos que fazer isso, não é só de sentimento. A hora que eu sentir no coração, eu amo. Agora, quando eu não sentir, esperar um pouquinho chegar ao sentimento. Não, é uma ordem do Senhor. E às vezes a gente observa, né, que algumas pessoas são felizes, né? Uma pessoa, um irmão bem casado, com seus filhos, com amigos, amigo de todos, né? Com ministério frutífero. A gente fala assim, nossa, essa pessoa é abençoada, né? Filho, esposa, casa abençoada, ministério abençoado. Mas se nós olharmos bem para essas pessoas e entendermos o que está por trás de tudo isso, de todo esse sucesso, de tudo aquilo, com certeza nós vamos ver que está relacionado aos seus relacionamentos, ao tipo de relacionamento que ele tem com Deus e com as pessoas. E ao contrário também, quando nós vemos uma pessoa destruída, cheia de problema, com dificuldade, frustradas, com o ministério destruído, né, totalmente desorganizado, desordenado, essa pessoa também, se você for olhar, você vai ver que os relacionamentos delas são relacionamentos complicados, frustrados, né, não teve uns relacionamentos saudáveis. Então a gente consegue enxergar isso. Em Provérbios, capítulo 18, no versículo 1, fala assim: aquele que se separa e se isola de Deus e dos homens, busca seu próprio desejo, seu próprio interesse, e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então nós não podemos nos isolar, nós não estamos sozinhos. Essa é uma sabedoria aqui de Provérbios. Nós não podemos viver só. Deus nos fez para nos relacionarmos com os nossos irmãos. E existem alguns níveis de relacionamento aqui que eu quero ler para você, que eu separei aqui, importantes. Eu já falei algum deles, mas para ficar bem memorizado, bem guardado, que o primeiro nível é o nosso relacionamento com Deus. Se você quiser anotar também, tá? O primeiro nível aqui dos relacionamentos é o relacionamento com Deus. Então, o nosso relacionamento com Deus é a base, como eu já falei, dos nossos relacionamentos com os outros. Então, meu relacionamento com Deus é a base para me relacionar com as outras pessoas. Os discípulos de Jesus são o quê? Eram o quê? São os seus imitadores, ou seja, eles andam assim como Jesus andou. Eles andavam como Jesus andou. Quando nos relacionamos com Deus, conhecemos o verdadeiro amor, que nos capacita a amar verdadeiramente. Por quê? Porque Deus é amor. E Deus nos ama, independente de quem somos ou o que fazemos. Então nós temos que aprender com Ele a amar as pessoas também, independente de quem elas são e do que elas fazem. Então, esse primeiro nível do nosso relacionamento com Deus é um amor que suporta tudo. O amor de Deus suporta tudo. O terceiro nível é o relacionamento com a família. E a família é a base dos nossos relacionamentos sociais. A família é a base dos nossos relacionamentos sociais. Pois o nosso caráter é forjado aonde? Dentro de casa, né? Em um ambiente de conflito, sim. Mas é também, ao mesmo tempo, um ambiente de acolhimento. É onde a gente se sente confortável, acolhido. É no ambiente da família. A família é um projeto de Deus, onde vivenciamos e compreendemos uma aliança de sangue e de amor. É um exemplo daquilo que Deus tem conosco. É o meio familiar, é o ambiente da família, né? É onde tem ali uma aliança de sangue e de amor. No pensamento do mundo hoje, né, a gente sabe que a família é uma instituição falida para o mundo. E com certeza a família tem sido atacada, a gente tem visto isso aí constantemente, tem sido atacada violentamente ao longo dos anos pelo diabo. É o que mais o diabo tem feito e tem se levantado é para atacar a família. Ele sabe que se destruir a estrutura, ele irá destruir vidas. Mas o Senhor nos promete o quê? Restauração. Então o nosso relacionamento na família é importante, porque é um ambiente de restauração, de relacionamento de aliança em amor. Então nós precisamos se relacionar bem dentro de casa, com a esposa, com os filhos, porque ali tem que ser um exemplo do relacionamento que nós temos com o Senhor, com Deus. E o terceiro nível de relacionamento é o relacionamento com a igreja. É o relacionamento que nós vivemos aqui na igreja. Em Cristo nos tornamos filhos de Deus e, consequentemente, irmãos uns dos outros, né? Vivemos o quê? Uma família aqui dentro também. Somos um exemplo de família.
Nesta família, nos relacionamos com quem? Com os nossos líderes, né? Com os pastores, com as lideranças, no nível de autoridade e submissão. Temos que entender isso. Que os nossos líderes, nossos pastores, nós temos que saber e entender a autoridade que ele tem sobre as nossas vidas e temos que ser submissos a isso, compreendendo, né, essa questão hierárquica em amor. E nossos irmãos em Cristo, né, que somos nós, sentados, os membros, nós temos que estar tendo um relacionamento de honra, aprendemos a honrar o nosso irmão, aprendendo a honrar aquele que está ao seu lado, né? Dando honra a ele, reconhecendo seus valores também. Isso é importante, é o relacionamento dentro da igreja, o nosso relacionamento enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, sabendo que cada um é importante, cada um tem sua importância, cada um tem sua função dentro do corpo de Cristo. E o quarto relacionamento, que é o relacionamento onde nós queremos realmente nos aprofundar, que é o nosso relacionamento com o mundo, o relacionamento com o mundo aí fora. Apesar de não sermos mais deste mundo, como a palavra nos ensina, nós ainda nos interagimos com as pessoas que não são nossos irmãos em Cristo. Nós interagimos constantemente, né? No trabalho, nos vizinhos, na escola, né? Nos ambientes sociais. Nós ainda nos interagimos com essas pessoas que não são nossos irmãos em Cristo. Temos uma missão aqui na terra, que é a de fazer a diferença e sermos proclamadores do evangelho do reino, como está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o nosso relacionamento está totalmente ligado a esse versículo, ao tema ide. Nós temos que ir. Então, Jesus mandou que nós fôssemos lá e nos relacionássemos com essas pessoas que estão lá fora. Aqueles que ainda não conhecem a verdade, aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Diferente do que já vivemos há muitos anos atrás, infelizmente, na igreja, já vimos isso, né? As pessoas às vezes se fechavam, havia um convívio só entre os irmãos, só aqueles que eram da mesma fé, só havia relacionamento aqueles que estavam dentro da igreja. E muitas vezes olhávamos com uma certa indiferença para aqueles que não conheciam a Jesus, para aqueles que não serviam ao Senhor, que não professavam a mesma fé. Tratávamos de forma diferente, excluíamos de certa forma, às vezes não intencionalmente, mas até mesmo pelo convívio, pela prática do dia dentro da igreja, acabávamos esquecendo. Então, muitas vezes, nós convidávamos para que eles viessem para dentro da igreja, mas nós não saíamos e íamos para fora. E se nós procurarmos e compreender o versículo, ele fala para nós irmos. Não falou para nós ficarmos e chamar as pessoas, vem para cá. Ele falou que nós saíssemos, vá para fora, vá lá, vá buscá-lo eles lá fora. Em João capítulo 17, versículo 14, fala assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus falando. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, assim como Deus enviou Jesus ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então Jesus deixa muito claro na sua oração aqui ao Pai, para que Ele nos guardasse, mas nós estamos lá no mundo, nós vivemos no mundo ainda, nós temos um relacionamento com o mundo, mas nós temos o quê? A proteção e a guarda de um Deus poderoso. Mas Ele falou para nós estarmos lá, Ele iria nos guardar, Ele iria nos proteger. Essa foi a oração de Jesus por nossas vidas. Mas não falou que nós estamos fora. Nós não estamos numa bolha, numa redoma. Nós continuamos lá. Para fazer o quê? Para obedecer. Para fazer o ide do Senhor. Mateus, capítulo 5, versículo 14 e 16, fala: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumiar a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Então nós temos que estar lá fora e sermos luz. Não adianta eu querer ser luz aqui dentro. Aqui eles não vão me enxergar. Aqui dentro é muito fácil ser luz. O ambiente é propício para isso, né? Ser bonzinho aqui, falar de Jesus, levantar a mão, adorar o Senhor. Mas nós precisamos ser luz lá fora. É isso que a palavra fala. Nós somos luz do mundo. Nós estamos para clarear,
para mostrar o caminho, mostrar para o mundo o caminho que Jesus nos chamou, nos convidou para segui-lo. Quando os nossos relacionamentos são fundamentados e estabelecidos a partir do nosso relacionamento com Deus, a igreja do Senhor será edificada e o mundo conhecerá o amor de Deus, quando nós fizermos isso. A verdadeira unidade é gerada em Deus para que o mundo creia. Falar em unidade, irmãos, ela é uma palavra muito importante para a igreja. Unidade. Unidade não é união. Nós podemos nos unir, fazer uma reunião ou uma união para lavar a igreja. Nós podemos nos reunir para fazer alguma coisa, um trabalho, e daqui a pouco acabou o trabalho, acabou a limpeza, cada um vai para o seu lado. A unidade é diferente. A unidade é quando nós estamos no mesmo propósito, com o mesmo objetivo, mesmo sendo diferentes. Somos diferentes às vezes, temos cultura diferente, temos faixa etária diferente, temos ensinamentos diferentes muitas vezes, somos de igrejas diferentes, denominações diferentes, como está acontecendo aqui hoje, mas nós temos unidade. Quando Jesus exemplifica a igreja como corpo, ele está falando de unidade. São membros diferentes, mas cada um com a sua função, mas vivendo em unidade, vivendo em comum acordo, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. A reunião, como eu falei, quando a gente se une, às vezes a gente não tem o mesmo objetivo, mas se une, faz aquilo que tinha que fazer e acaba. A unidade não, a unidade permanece. O objetivo nosso é esse e nós vamos até o fim, permanecemos unidos, em unidade, firmes. A grande questão da uniformidade e da unidade. Então, o exército, né, a polícia, o exército, eles têm uniformidade. Então, eles vestem o mesmo uniforme, marcham, né? Tem um nome, esqueci agora, fugiu o nome, tem um nome específico que dá para isso quando eles estão marchando. Ordem Unida, fala, Ordem Unida, né? O exército ele marcha lá em Ordem Unida, todo mundo igualzinho e tal. Bonito de ver, tudo igual, mas não tem unidade. Às vezes o propósito não é o mesmo, o objetivo não é o mesmo. Eles estão ali para demonstrar aquela união, aquele conjunto, mas não tem a unidade. A unidade não, a unidade às vezes é um da cor, um do outro da outra cor, uma de uma forma, outro de outra forma, mas estão com o mesmo objetivo, caminhando junto, sabendo o que querem e o que vão fazer. Então nós precisamos entender a unidade. Então quando o Senhor nos chama para ir pregar o Evangelho, para ir para esse mundo, Ele quer que nós façamos isso em unidade, em amor, em comum acordo. Fazer um culto como esse aqui, indiferente da denominação, estamos juntos, nosso objetivo é esse, é ganhar vidas, é salvar vidas, é levar vidas para o reino do Senhor. Esse é o nosso objetivo, esse é o que nós queremos. E a semana passada, se não me engano, eu tive a oportunidade de ministrar a respeito sobre a glória de Deus. Nós temos um grupo no WhatsApp, e todo mês tem um tema. O pastor André está fazendo parte lá do grupo agora, né? E todo mês nós temos um tema lá e a gente é convidado para ministrar a respeito do tema. E o tema foi na semana passada, se não me engano, a respeito da glória de Deus, falar sobre a glória de Deus. E eu ministrei sobre Abinadab e Obed-edom, porque é importante a gente perceber que esses dois homens, eles tiveram a mesma função, né? Eles tiveram a oportunidade de guardar a arca, que a arca naquela época representava a presença de Deus, a glória de Deus, e ambos tiveram a mesma oportunidade de guardar a arca em sua casa. Só que tiveram diferenças, o resultado foi diferente. O resultado de Abinadab foi diferente do resultado do que aconteceu na casa de Obed-edom. E você fala assim, puxa vida, os dois guardaram a arca, e a gente sabe que Israel, quando tinha a arca, ia para a batalha, e aquilo ali representava a presença de Deus, eles eram vitoriosos, porque Deus abençoava, né? Deus dava vitória para eles, e depois, no decorrer da história, não vai o caso aqui contar, mas acabaram perdendo a arca foi levada pelo seu inimigo, e acabou parando na casa de Abinadab. Abinadab acabou tendo que guardar a arca na sua casa. E a Bíblia nos fala, pela história que nós podemos ler, que ficou mais ou menos aproximadamente 20 anos com a arca na sua casa. A arca de Deus, aquilo que representava a presença de Deus. Mas a Bíblia não traz nenhuma novidade do que aconteceu na casa de Abinadab. E a gente para assim, por que será, né? Nos leva a entender, porque a Bíblia não trata isso com detalhes, mas nos leva a entender que não aconteceu nada realmente.
Porque geralmente quando acontecia, a Bíblia trazia, revelava isso para que nós pudéssemos entender. E parece que não acontece nada na casa de Abinadab. E o que nós podemos tirar disso, ou aprender disso, é que talvez Abinadab foi de certa forma religioso. Ele reservou um local lá realmente para guardar a arca, guardou a arca ali como se fosse uma obrigação, como se fosse um peso para ele aquilo, né? Tinha que fazer, tinha que estar ali, guardar aquela arca, seus filhos, separou seus filhos e tudo, mas tratou ali a presença de Deus na sua vida, ou a glória de Deus ali na sua casa, como se fosse um peso, uma obrigação, algo religioso que ele tivesse que fazer. E aí a gente não acha nada a respeito do que possa ter acontecido na casa de Abinadab, e como eu falei, nos leva a entender que não aconteceu nada durante aquele tempo, 20 anos com aquela arca. Mas aí depois de um certo acontecido, né, que Davi tenta levar a arca de volta, acontece um acidente, e a arca acaba parando na casa de Obed-edom. E ficam apenas 3 meses, se eu não me engano, na casa de Obed-edom. Essa arca fica por apenas 3 meses lá. E aí é totalmente diferente. A vida de Obed-edom, da sua família, a sua casa é abençoada, prospera. Deus abençoa grandemente Obed-edom. Por quê? Porque Obed-edom teve prazer em abrir a sua casa, em reservar um lugar para a arca de Deus. Ele teve prazer ali em servir a Deus. A presença de Deus na vida dele, para ele era algo poderoso, maravilhoso. Ele queria, ele desejava ter intimidade com aquilo, com a presença de Deus, com a arca do Senhor. E aí o Senhor o abençoou poderosamente. Mas aí a questão, né, quando eu estava ministrando, é muito bem. E é maravilhoso nós termos e sentimos a presença de Deus e experimentarmos a glória de Deus nas nossas vidas. Mas para quê? O que nós vamos fazer com isso? E aí está o segredo. Obed-edom, quando ele foi abençoado e Deus prosperou a vida dele, aquilo refletiu, de certa forma, que lá em Israel as pessoas ficaram sabendo o que estava acontecendo na vida dele. O homem está sendo abençoado, as coisas estão acontecendo lá, ele está próspero. A glória de Deus na vida de Obed-edom refletiu, de certa forma, que as pessoas enxergaram, perceberam. Foi um grande testemunho o que estava acontecendo na vida de Obed-edom. A ponto de Davi mandar buscar de volta a arca. Agora vamos pegar de volta, né? Está abençoando lá, está prosperando, precisamos trazer de volta aqui para Israel. E aí manda buscar aquela arca. Só que Obed-edom faz o quê? Eu não largo mais, eu não saio mais da presença de Deus. Eu quero ir junto, eu quero estar junto, eu quero estar lá. Eu não perco mais de vista a presença de Deus na minha vida, a glória de Deus na minha vida. Obed-edom faz questão de permanecer o quê? Em comunhão com Deus, próximo de Deus, íntimo de Deus. Ele vai para servir lá em Israel. Então é importante nós entendermos que a glória de Deus nas nossas vidas, queridos, tem que acontecer. Nós temos que sentir a glória de Deus, mas para que isso reflita, principalmente no mundo, lá fora. A glória de Deus tem que refletir na minha vida a ponto das pessoas enxergarem a diferença na minha vida e falarem: o que está acontecendo? Eu quero disso também. Eu quero um pouquinho disso aí na minha vida. Eu quero disso para mim também. Então, nosso testemunho, a nossa vida, a nossa intimidade com Deus, ela reflete no nosso relacionamento com Ele, de forma que nós vamos nos relacionar com as pessoas, nos aproximar das pessoas. Então, é importante nós termos todo esse entendimento, essa compreensão. E lá no livro de João, capítulo 17, versículo 22, deixa eu correr aqui, fala assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, ó, a unidade aqui de novo, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. A glória de Deus tem que refletir nas nossas vidas, para nós levarmos esse evangelho, levarmos a palavra do Senhor para as vidas aí fora. Então eu fiz questão de dividir praticamente em 2 partes essa ministração, para trazer, como eu falei, a consciência nossa, a questão do relacionamento, da importância, né, que nós já sabemos, mas como é importante o relacionamento. É fundamental o relacionamento para o cristão. Como eu vou repetir, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com a família, nosso relacionamento com a igreja, mas nosso relacionamento com o mundo aí fora. Como nos relacionar com o mundo? Como refletirmos aquilo que Deus faz nas nossas vidas, para que eles enxergam e percebam a diferença que existe em nossas vidas. E eu trouxe aqui uma estratégia que nós estamos usando na nossa igreja, na colheita.
apenas para exemplificar a questão do relacionamento e tratar um pouco a questão das estratégias também, porque é claro que Jesus deixou a sua palavra, já nos instruiu, né? Mas nós precisamos entender que é importante termos estratégias para ministrar, para levar a palavra, para buscar as pessoas que estão aí fora. Eu fechei aqui, não era para fechar. E nós estamos usando uma estratégia, talvez vocês já conheçam, né? Que chama Casa de Paz. É um trabalho evangelístico que a gente está fazendo. Veio lá da igreja, da comunidade de Ribeirão Preto, que nós adotamos o modelo, né? Algumas igrejas adotam também modelos iguais a esses, parecidos, fizeram adequações, cada um para a sua realidade. É muito bom isso, né? Mas nós pegamos e entendemos que seria uma boa ferramenta, uma boa estratégia, e estamos aplicando lá na nossa igreja. E tem sido bênção. Tem sido bênção como estratégia, como ferramenta, tá? Isso aqui não é algo assim, é revolucionário, não. Primeiro, porque está na palavra de Deus. Isso aqui nada mais é do que o pastor Danilo lendo a palavra, percebeu, o Espírito Santo trouxe para ele um entendimento, e ele montou uma estratégia que a gente achou bastante interessante, e uma estratégia fácil de ser aplicada, e tem produzido bastante frutos para nós. E está lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, tá, onde o pastor Danilo se baseou para montar essa estratégia, que é o capítulo 10 do Evangelho de Lucas, quando fala assim, eu vou ler um pouco rápido, porque nós estamos já com o tempo avançado aqui. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem a cada cidade e lugar, aonde ele estava para ir. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudai pelo caminho. Depois, mais à frente, fala assim: ao entrardes numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nessa casa. Por isso que ele tirou o título, Casa de Paz. Por causa dessa passagem aqui, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei-a na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, ali vos receberem, comei do que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver. Anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Então Jesus instruindo aqui a levar o evangelho, a falar sobre o reino, né? E aí mais no versículo 17 ele fala: e regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Então Jesus aqui, ele pega os 12 e instrui, na verdade tem 70 discípulos ali, e ele instrui ali, ele monta uma estratégia para que aqueles discípulos possam ir e levar o evangelho, levar a sua palavra. E aí a gente entende aqui, pelo que fala, ele separou por duplas, 2 em 2, e mandou que fossem, levassem a palavra, e que entrassem nas casas. E quando entrassem nas casas, dissessem: paz seja nessa casa. E aí ele fala aqui de relacionamento, que naquelas casas eles iam o quê? Iam se alimentar, iam comer, eles iam se relacionar com as pessoas. Então a estratégia da Casa de Paz nada mais é do que uma forma de você se aprofundar o relacionamento evangelístico, como eu falei. Então a gente fala de evangelismo, evangelismo é relacionamento, mas às vezes existe um aprofundamento desse relacionamento, um pouco mais ou um pouco menos. E essa estratégia que o pastor Danilo fez e que nós estamos usando, tem nos abençoado, ela é uma forma de nós conseguirmos entrar na casa das pessoas, estreitar um relacionamento com as famílias e nos possibilita ficar por um período lá e falar do evangelho, falar da palavra, sentir a necessidade um pouco mais próxima das pessoas, da família, porque é um trabalho que a gente fica ali por 8 semanas, na verdade. Tem a introdução na primeira semana e depois são mais 7 semanas que cada semana
é uma lição específica. E é bacana porque são lições gradativas. Ela trata assuntos, ela pauta alguns assuntos importantes, como salvação, como libertação, como relacionamento com Deus. Então, são lições que elas te dão um caminho para você seguir. Então, eu quis trazer, eu conversei com o pastor André, ele falou que poderia falar sobre a ferramenta. Não que vocês tenham obrigação de falar, tem que pegar, não, nada disso. Apenas apresentar que as estratégias que muitas vezes o Senhor traz para a vida dos pastores que estão à frente de igreja, o Espírito Santo traz às vezes uma estratégia, um modelo, uma forma, tem que ser aceita, tem que ser entendida que são coisas para abençoar a vida da igreja, para abençoar a sua vida, para facilitar o evangelismo. E isso é maravilhoso porque aprofunda os relacionamentos. Eu posso dizer que nós fizemos, eu e a minha esposa, minha família, meu filho também, nós tivemos a oportunidade de estar trabalhando com Casa de Paz, e nós tivemos na primeira Casa de Paz, nós pegamos 3 casas, foi isso, né, mãe? 3 casas. Nós fizemos Casa de Paz em 3 casas, para as 3 famílias diferentes. E é legal porque você começa a ver as situações diferentes em cada casa, né? E começa a conversar com as pessoas, lidar com a família, com o esposo. Você identifica os problemas, você auxilia eles, ajuda, ministra o coração, ministra a vida, fala de Jesus. E abre a oportunidade. Agora, é a ferramenta, é a estratégia que vai ganhar eles? Não, não é. É o Espírito Santo. Mas a ferramenta, a estratégia te dá a possibilidade, te facilita o caminho. É isso que nós temos que entender quando falamos de estratégia, de ferramenta. O Espírito Santo que trabalha, é Ele que atua, é Ele que converte, é Ele que vai falar no coração da pessoa. Mas a gente usa algumas coisas que estão ao nosso alcance para ganharmos um jeito, uma forma, um modelo de nos aproximar das pessoas. Mas tudo vai do relacionamento. Então, quando nós, através dessa ferramenta, conseguimos nos relacionar com essas famílias, foi bênção. Né? Estamos com a célula agora na nossa igreja, trabalha em célula. Através desse trabalho, conseguimos lá uma célula, uma família grande. Pegamos uma família lá em América Brasileira, uma família muito grande. Acho que tinha mais de 20 pessoas, né, na nossa célula. Uma família grande, bonito de ver, né? A matriarca da família, todo mundo respeitando os filhos já com certa idade, 50, 60 anos, mas ali, né, na casa da mãe. Coisa mais linda de ver. E a gente pôde falar da palavra e ministrar aqueles corações, aquelas vidas. E depois, graças a Deus, estamos com uma célula aberta, fruto de lá, né? E mantivemos relacionamento com os outros. Não conseguimos trazer todos, não. Na verdade, nós conseguimos ficar só com um casal, como célula. Os outros, não. Mas eu continuo me relacionando com eles. Pelo WhatsApp, pelo Facebook. De vez em quando a gente se vê, se fala. Então, eu abri um caminho onde eu continuo me relacionando com eles, falando de Jesus, e quando eles precisam, eles pedem oração, se lembram de nós. Então, a ferramenta, a estratégia é algo poderoso, né? Esse ano nós fizemos de novo, né, Casa de Paz, e estamos com uma célula também, um casal novo, estavam passando por problemas, nós pudemos estar ali ajudando, né, porque evangelizar não é só falar da palavra, é levar o pão também, né? Estavam passando por algumas necessidades, ainda estão, mas nós estamos lá ajudando no que nós conseguimos, que nós podemos, financeiramente. Eles precisaram de ajuda de cesta básica, algumas coisas, né? Eles estão precisando fazer um muro lá, nós estamos correndo atrás de material para ver se ajuda para dar mais segurança para a família, mas entramos com a palavra, aceitaram a Cristo, estão lá, estamos com a célula dentro da casa. Então isso é maravilhoso, queridos. Nós, como igreja, nós vivemos de relacionamentos. Nós vivemos de relacionamentos. Relacionamentos com o Senhor, com o nosso Deus, como eu falei. Relacionamento com nossa família dentro da nossa casa. Relacionamento com a igreja. Mas nós temos que nos relacionar com o mundo aí fora, sim. Mas levando a palavra, levando o evangelho, levando a transformação que Jesus tem para fazer na vida deles. Amém? Já passei do horário. Que o Senhor abençoe e continue falando. Eu sei que Deus tem palavras poderosas ainda para trazer para os nossos corações, para as nossas vidas. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz.